Hoje é um culto festivo, um culto de celebração, um culto de Natal antecipado. Aí alguns ficam chateados. Poxa, pastor, não podia ser mais pertinho do dia 25? Irmão, não muda nada. Jesus não nasceu no dia 25, nem na data de hoje, mas o que muda é o fato de nós separarmos um dia como igreja para celebrarmos o nascimento dele com muita alegria no coração. Isso faz toda a diferença para nós e certamente o nosso Deus se alegra em ouvir os nossos louvores nessa noite. Você crê nisso? A Bíblia diz que em meio aos louvores o Senhor habita. Deus está aqui. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Não podia ser muito diferente disso. Afinal, o dia, o momento, a celebração pede essa temática. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Se aparecer uma mensagem de WhatsApp, não é o Senhor falando. Tá? Ligue a sua Bíblia. Lucas, aonde? No capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do verso 1. Eu não queria te assustar, mas hoje, com muita alegria, nós vamos ler alguns trechos e vamos caminhar até o verso 55. Uau! Aí o crente já fica preocupado, ele fica desconcertado e já deixa ele ansioso agora. Relaxa, fica calmo, aperta o cinto e vamos ler o versículo 1. Diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Vamos parar aqui e eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Peça para Deus falar com você nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, fala ao nosso coração. Nesse momento, através do relato do Evangelho de Lucas. Que essas verdades eternas, Deus, desçam no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa alma e nos encham de alegria. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Nós estamos aqui, queridos, para celebrar algo incrível. Jesus Cristo nasceu. E o nascimento de Jesus é um fato histórico. O nascimento de Jesus é um fato histórico. Existem mais relatos e correlatos, relatos paralelos até mesmo à Bíblia, a respeito de um ser humano chamado Jesus, do que a respeito de Platão, Sócrates e Aristóteles. Não sei se você sabia disso, mas existe muito mais base histórica para falar a respeito de um homem chamado Jesus do que para nós darmos uma filosofada. Jesus é um fato histórico. Jesus pode ser lido, por exemplo, nos livros de um historiador antigo chamado Flávio Joséfo, que relata a respeito de um homem que divide a história. Não é à toa que nós falamos antes de Cristo, depois de Cristo. Não é uma invenção da igreja, não é uma invenção de 2 ou 3. Um dia, lá em Nazaré, em Belém da Judéia, na região da Galileia, um dia, lá naqueles lugares, lá nasceu Jesus. Um dia, lá em Israel, caminhou Jesus.
Ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, se para você essa pessoa é Deus, isso é outra história. A loucura da igreja é acreditar que este homem, que nasceu há mais de 2000 anos, é Deus. A loucura da igreja não é acreditar que Jesus existiu. Alguém que diz, eu não acredito que Jesus existe. Você pode afirmar, respeito. Existe, tempo presente. Eu não acredito que Jesus ressuscitou e está vivo. Agora, eu não acredito que Jesus existiu. O nome disso é burrice histórica. Não tem outra explicação para isso. Isso é uma burrice histórica. Jesus existiu. E um homem chamado Teófilo. Nós não temos muitas informações a respeito desse homem chamado Teófilo. Ele existiu nos tempos de Jesus e ele era uma pessoa, provavelmente um cidadão romano, de notável importância, porque a ele é dirigido um pronome de tratamento como excelentíssimo. E nós não usamos isso para qualquer pessoa. Esse Teófilo, ele existe nos tempos de Jesus. E ele ouve falar dessa história. Ele ouve falar desses relatos. E ele fica curioso. E um outro homem que existiu nos tempos de Jesus, um médico, ele se debruça a fazer uma investigação minuciosa desta pessoa chamada Jesus. Nós acabamos de ler no verso 1, leia comigo de novo. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato. Ou seja, elaborar um relato é você fazer um apanhado histórico. Muitas pessoas, diz Lucas no seu evangelho, Lucas era médico. Ele fala, muitos já fizeram isso no tempo dele. Dos fatos, olha o que a Bíblia diz, muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos, e contra fatos não há argumentos. Dos fatos que se, olha a expressão que Lucas usa, cumpriram entre nós. Lucas está dizendo para esse homem chamado Teófilo, que no versículo 3 vai aparecer o nome dele, que o nascimento de Jesus é um fato, de que a vinda do Messias prometido é um fato, foi um fato. E ele escreve então o seu evangelho de Lucas, e ele também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Esses dois livros, para muitos estudiosos, poderiam ser colocados um do lado do outro, como se fosse relato para Teófilo 1, relato para o Teófilo 2, não coube tudo numa folha, teve que ir em duas. Então nós temos Lucas e Atos, retratando exatamente de que Jesus veio, existiu, morreu, ressuscitou e que através dele a igreja do Senhor passou a habitar na terra. Nós temos aqui no verso 2, que esses relatos que se cumpriram foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Os relatos, os fatos foram contados por testemunhas oculares. A Bíblia não é um conto da carochinha. A Bíblia, o Evangelho, não é algo inventado. Ele foi transmitido por testemunhas oculares. Quando se lê que Jesus ressuscita, isso é um fato ocular. É um fato visível. Não é algo que muitos teólogos liberais dizem, Jesus ressuscitou no coração daqueles que criam. Isso é papo. Para boi dormir. Jesus ressuscita de maneira ocular, de maneira visível.
E isso pôde ser contemplado por centenas de pessoas. Tanto que os relatos são tão fortes que sobrevivem até os nossos dias. Os relatos a respeito do nascimento de Jesus, da sua vida, são tão fortes que eles sobreviveram a mais de 2000 anos. Eles sobreviveram à Idade das Trevas, eles sobreviveram à Era da Razão, do Iluminismo, eles sobreviveram homens questionando tudo isso. E Lucas diz no verso 3, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Eu não sei se você já foi um desconfiado a respeito dos fatos do Evangelho. Lucas aqui escreve com muito carinho para alguém chamado Teófilo, um cara importante, e ele diz, Teófilo, eu sei que você aí pode ser um cara exigente, mas essa mensagem que eu estou escrevendo é para os exigentes, Teófilo. São fatos oculares e eu mesmo investiguei tudo. Eu me debrucei a verificar esses fatos. E não é que eles são verdade, não é que eles batem, não é que faz sentido. Lucas, ele não é alguém que caminha com Jesus e vai anotando tudo que ocorre, tudo que acontece. Lucas, ele vem depois. E ele se debruça a investigar, a colher depoimentos das testemunhas, a investigar tudo o que aconteceu para ver se as coisas batem e se faz sentido. O evangelho de Lucas é o evangelho para alguém que é desconfiado, porque ele já começa quebrando a desconfiança aqui. Ele é o evangelho para alguém que é exigente, porque ele apresenta fatos. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Eu decidi escrever-te um relato ordenado. Olha o que Lucas faz. Eu vou escrever agora um relato e vou colocar em ordem as coisas que aconteceram, para que você possa compreender, Teófilo. Talvez hoje você é o Teófilo. Talvez hoje você é aquele que escuta a mensagem do Evangelho, a Boa Nova. Talvez você é exigente, teimoso, ou talvez é alguém que, por muito estudar, fica desconfiado e com razão de muitos equívocos históricos. Mas o Evangelho é um relato seguro. A Bíblia que nós temos em nossa mão é um livro seguro. É um livro comprovadamente e historicamente falando seguro de se ler e de se apreciar. O nascimento de Jesus é um fato seguro. Não duvide nunca mais em seu coração de que um dia Jesus nasceu. Vamos começar por aí, porque afirmar que ele não nasceu é uma burrice histórica. Não cometa esse erro. Jesus nasceu. Agora vamos para uma outra parte. Quem me garante que esse menino que nasce, quem me garante que esse menino é Deus? Lucas, então, ele fala, olha, Teófilo, no versículo 4, eu escrevo para que tu tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas, e para que você tenha certeza do que te foi ensinado, do que você aprendeu, que Jesus é o Deus homem, que além de um homem, é o verbo encarnado, que ele é Deus. Eu queria te convidar a avançar um pouquinho no texto, e aí comigo, até o verso 26. Você só conseguirá dar esse salto de fé a partir de agora, se você crê que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Porque se você coloca em xeque a Bíblia, não tem como você se embasar. Se você duvida do que o que está escrito é correto, não tem como você
ter uma base que te sustente a respeito da divindade de Jesus. Mas quanta coisa historicamente a Bíblia já afirmava e hoje nós descobrimos. E aqui diz, no verso 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, para crer que Jesus é filho de Deus, para crer que Jesus é Deus, você primeiro tem que começar acreditando no anjo. Você já tem que, de cara, transcender um pouquinho aquilo que é de ordem natural. Você, de cara, tem que admitir que nem tudo aquilo que o teu olho vê é somente o que existe. Muitas coisas que nós não vemos existem. Uma delas, por exemplo, eu não sei quantos aqui já viram anjos e já foram agraciados com isso, mas uma delas é um fato de que um anjo chamado Gabriel, ele vai a Nazaré, cidade da Galileia, e ele conversa com uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Queridos, aqui nós temos algo especial. Anjo significa mensageiro. É um mensageiro da parte de Deus que vai falar com Maria. E Lucas tem o cuidado para, no seu evangelho, descrever o seguinte no verso 27. A condição de Maria. Maria, ela era uma virgem prometida em casamento. O evangelho, ele é tão perfeito que nos mínimos detalhes ele faz sentido. Eu não sei se você já se ateve à importância de Maria ser virgem. Se Maria não fosse virgem, seria impossível Jesus ser o Salvador do mundo. Você sabia disso? Se Maria não fosse virgem, seria impossível Jesus ser o Salvador do mundo. Somente o filho de uma mulher virgem, gerado por Deus, poderia salvar o mundo. E eu vou te explicar o porquê. Nós fomos, como diz a Bíblia, concebidos, nós fomos gerados em pecado. O pecado, ele deturpou a nossa existência. Nós não somos pecadores porque nós cometemos pecado. Pecado é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você deixa de fazer que desagrada a Deus. Mas você não é um pecador porque você peca, porque você comete pecado, ação, pecados no sentido verbo, agir. Você é um pecador porque você nasceu. Triste isso, né? Você é um pecador porque você existe. A tua existência não é uma existência perfeita, desde a tua formação. Davi, ele já enxergava isso, e talvez você fique agora chateado comigo e dizendo, tu está dizendo então que a minha mãe mentiu para mim? Ela dizia que eu era lindo, mamãe dizia que eu era bonito, papai me amava desde a barriga. Querido, nós não nascemos perfeitos. Nós, enquanto seres humanos, não somos perfeitos. E aquilo que nós geramos leva para frente a nossa genética corrompida. Infelizmente, meus filhos vão carregar BOs que diziam respeito a mim, geneticamente falando. Mas muito mais beleza que BO. Da parte da Marina. Meus filhos também carregam isso hoje. A própria psicologia, a própria neurociência comprova que até aquilo que é neural,
Até a plasticidade neural se passa boa coisa para frente, ou coisas ruins para frente. Hábitos refletem nos filhos, não só por causa da prática, mas os próprios filhos gerados em determinado ambiente, eles carregam muita coisa que vieram dos pais. Carregam coisas boas e carregam coisas ruins. Nós pecamos no sentido de ação, cometemos coisas ruins, porque o nosso corpo é corrompido. Agora, pastor, o que tudo isso tem a ver com Maria ser virgem? Calma. Se Jesus fosse gerado por José e Maria, ele iria ser fruto de uma semente corrompida. Jesus seria fruto de uma semente corrompida. Jesus também seria um pecador. Mas Jesus, ele vem, a Bíblia diz, na semelhança de Adão, ou seja, ele é um homem do zero. Ele é um homem feito do zero. Tudo aquilo que deu de B.O., nele não tinha. Ele é gerado por Deus e gestado por Maria. Maria era virgem, não era, desculpa a expressão, mas o espermatozoide de Deus com o óvulo da Maria. Não. Mas Deus gera Jesus e Maria gesta Jesus. Por que Maria então teve que gestar e Deus simplesmente não fez puff, e apareceu alguém ali? Porque Jesus é homem. Assim como Adão foi gerado, Jesus foi gerado. Jesus precisava passar por todo o processo humano que nós passamos, inclusive o processo de ser gerado. Maria então gera esse homem que vem na semelhança de Adão, um homem santo desde a sua fecundidade, porque não houve corrupção. Jesus, ele é santo desde o início. E ele permanece em estado de santidade até a sua crucificação. Ele não cede ao pecado. Ele não se corrompe. Ele não se mancha, ele não se macula. Jesus precisava ser filho de uma virgem. Olha como é perfeito o Evangelho. Olha como é perfeita a descrição de Lucas. Então Maria gera Jesus. E Maria então, ela diz no verso 38, qual é a resposta que Maria dá? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, ela só abre os braços e ela diz: Deus, que se cumpra em mim o teu querer. Ela é sim a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Ela gerou aquilo que nenhuma outra jamais irá gerar. Maria, ela abre os braços e diz: Deus, eu sou tua serva, cumpra em mim o teu querer. Você sabe o que isso significa? Maria coloca ali o seu casamento em risco, porque imagina ela ter que explicar para José: José, eu fiquei grávida, de quem? De Deus. Não era algo que acontecia de maneira corriqueira. Ela coloca o seu casamento em risco. Talvez ela não estava planejando naquele momento uma gravidez. Você parou para pensar nisso? Obrigado. Talvez ela não estava pensando que queria ficar grávida naquele exato momento. A partir daquele segundo, a vida de Maria muda e ela diz: Deus, que se cumpra em mim a tua vontade. Eu queria te dizer uma coisa: se o Senhor bate na tua porta, tenha coragem de dizer o que Maria disse, ainda que Deus vire a tua vida de ponta cabeça, nesse exato segundo. Tenha coragem de dizer: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Eis-me aqui, muda a minha vida, faz em mim o que tu queres fazer. Maria, ela não imaginava que aquilo iria acontecer com ela, ninguém imaginava, e aconteceu.
e ela se coloca à disposição de Deus, e então é instrumento de Deus para a salvação do mundo. Nós, então, encontramos algo peculiar que nós temos no Evangelho de Lucas. Lucas, ele era médico, ele se demonstra ser um bom historiador, com um bom cunho investigativo. Quem gosta de ler romance, livros que têm essa pegada investigativa, um Sherlock Holmes da vida, o Evangelho de Lucas é para esse tipo de pessoa. Lucas, ele dá essa tônica nas suas palavras de acrescentar detalhes. Eu gosto de alguns livros de fantasia que acrescentam detalhes, por exemplo, C.S. Lewis, Tolkien, e aqui eu falo de Crônicas de Nárnia, esse tipo de coisa, acho muito legal. E Lucas, ele vai dando detalhes. Olha, Maria, virgem. E isso é importante, porque detalhes são importantes na vida. Viu? Detalhes são importantes. Sabe quando que eu aprendi que detalhes são importantes? Quando eu casei. Meu Deus. Sabe aquele sapato jogado no meio da sala? Você fala, amor, é só um detalhe. Aí você descobre que detalhes são importantes. Detalhes são muito importantes. E Lucas, ele contempla o seu evangelho com muitos detalhes. E dentre os detalhes, ele se demonstra alguém que gostava de poesia e música. O Evangelho de Lucas tem 5 canções, que nós não encontramos elas assim, de maneira poética e no original, até mesmo ritmada, nos outros evangelhos. Nós temos o canto de Isabel, chamado Benedictus. Nós temos o canto de Maria, que nós vamos ler aqui, o Magnificat. Porque é magnífico o negócio. Nós temos o canto de Zacarias. Nós temos, inclusive, o canto dos anjos, Glória in excelsis. Lucas, ele coloca essas músicas para dar um tempero extra para o seu evangelho, que é top. E um desses cantos é o canto de Maria, o Magnificat. E eu queria te convidar a ler essa poesia comigo. Diz no verso 45, Isabel dizendo a Maria, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Isabel, sua parenta, como diz a Bíblia, e aqui eu descobri que a minha vovó não estava errada em também falar parenta e chinela. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Maria creu que iria se cumprir o que o Senhor disse. E o que Deus havia prometido ao povo sofrido, ao povo hebreu, aquele povo que ficou no deserto, que padeceu no Egito muitos e muitos anos. Deus havia prometido um Messias, um Redentor, um Salvador. Deus havia prometido a Abraão que iria gerar, através da sua semente, um Salvador para a humanidade, e a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Deus havia dito que Ele iria enviar ao mundo alguém que seria o Redentor da humanidade. Redentor do quê, pastor? Do pecado. Nós nascemos em pecado, e essa coisa nos atormenta. Eu não sei se eu sou pecador. Vamos fazer um teste. Eu proponho 2 desafios para você. Primeiro, se você não morrer, você passa. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se você não morrer, você já está legal. Passou no primeiro. Segundo, mas isso vai demorar, a gente não sabe. Tá? Mas o segundo que você pode adiantar, tome uma decisão no seu coração agora e diga para você mesmo, eu nunca mais vou fazer coisa errada na vida. É aquilo que o pai pede para o filho prometer. Diz para mim, você não vai mais fazer coisa errada. Eu não vou mais fazer. E o que é que acontece? Faz. Prometa para mim que não vai mais fazer coisa errada, coisa feia. Você não consegue, porque isso te é impossível. Você está completamente corrompido pelo pecado, corroído. O pecado te destroçou.
E o que Cristo faz? Cristo, ele te salva. A salvação, no sentido de você partir dessa, não para pior, para melhor, a salvação para o céu, ela é instantânea. Você é salvo em Cristo, e se você aceita Jesus, você vai para o céu. A salvação das suas obras, da sua carne malvada, ela é um processo. Você vai sendo salvo à medida que vai vivendo, você vai sendo redimido de você mesmo. E um dia, quando você morrer, você será salvo daquilo que ainda vai ficar de resquício, porque nem o Dalai Lama não tem pecado, querido. Todo mundo peca. E todo mundo vai morrer nessa existência na condição de pecador. Nós somos santos no sentido de somos pessoas separadas por Deus, para estar com Ele eternamente. Mas nós não podemos olhar tanto para a humanidade quanto para as Escrituras e dizer que, olha, existem pessoas que não possuem uma fagulha de coisa errada na vida. Jesus, ele nos salva, ele é o nosso Messias, ele é o nosso Redentor. Então disse Maria, quando ela descobriu que estava gestando, aí você aqui visualizou bem agora, né? O que você riu? Essa foi a pior piada da noite. Jesus, ele estava ali, sendo gerado, gestado por Maria. E quando Maria, ela entendeu que o Salvador havia chego, e ela, melhor do que ninguém, estava sentindo isso, muito mais do que os outros, ela estava acompanhando essa vinda, ela já estava, é diferente, ser mãe é diferente, ela, melhor do que ninguém, já estava acompanhando essa chegada, então ela disse, verso 46, vamos à poesia. Minha alma, ou para ficar bonito, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Primeira coisa que Maria destaca na sua poesia é o fato dela estar alegre, é o fato dela estar contente, dela estar com esperança renovada. Poxa vida, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, eu estou feliz, eu tenho esperança. Segunda coisa que Maria destaca é que essa esperança, primeiro essa esperança era para quem? Ela. A primeira pessoa que se via bem-aventurada por receber esperança era ela, pois Deus atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso, você vê como que Maria aponta toda hora para Deus, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. E o que ele fez em favor de Maria? Enviou o Messias, deu a ela o privilégio de gestar o Salvador, e ela diz, santo é o seu nome. A primeira pessoa que foi agraciada com a chegada de Jesus, Maria. Mas continua, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Quem também é agraciado, contemplado com a chegada de Jesus? As outras pessoas, de geração em geração, mas não qualquer pessoa, aqueles que o temem. O texto diz que agraciado é pelo Senhor aqueles que o temem, não é qualquer um. Não é qualquer pessoa que celebra o Natal com uma esperança de fato. Para muitas pessoas, Natal é somente mesmo Papai Noel e pisca-pisca. E você não pode, eu tenho aprendido isso a duras penas no meu coração, não tire o Papai Noel de alguns, porque é só o que eles têm. Não tire o Papai Noel de alguns, é só o que eles têm. Você oferece o Evangelho,
Olha, meu filho, eu sei que você está grande com 50. Ele não existe. Tem coisa melhor, eu gosto do Papai Noel, então fica com ele. É só o que você tem. Mas para quem teme o Senhor, o Natal é muito mais. O Natal é a celebração da esperança da vinda do Messias. Então Maria diz, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, Deus. E o que Deus faz? Dispersa os que são soberbos no mais íntimo do coração. O que ela está dizendo? Que a esperança do Natal não é para os soberbos. No mais íntimo do coração. Quem é soberbo está de fora. Quem é soberbo está de fora. Ela já começa dizendo, olha, quem não teme, não tem Natal. Quem é soberbo, só está com o Papai Noel também. É triste isso. E ela diz no verso 52, que Deus com o seu braço forte derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. O Evangelho é para os humildes. Mas algo importante que é válido ressaltar, no verso 52 diz que Deus derruba do seu trono, ele derruba do trono os governantes. O que isso quer dizer? Que quem estabelece governantes é o Senhor, que quem derruba governantes é o Senhor. Ano que vem estamos entrando em eleições, ano de desespero para muitas pessoas. Mas eu já queria te adiantar de antemão, se A ganhar, você já vai entender. É a vontade do Senhor. Não estou dizendo que você deva votar no A. Eu estou dizendo que se ele ganhar, é a vontade do Senhor. Se o B ganhar, é a vontade do Senhor. Não estou dizendo que você deva votar no B, mas é a vontade do Senhor. E agora estão dizendo que tem o C. E se o C ganhar? É a vontade do Senhor. Não estou dizendo que você tem que votar no C. Mas quem coloca um governante ou quem tira ele é o Senhor. Israel, o povo de Israel teve inúmeros governantes. O povo de Israel foi para o cativeiro. Olha, algumas vezes, egípcio, babilônico, eles foram para a Assíria. Pensa num povo que sofreu. Você olha para aquele povo até hoje, pensa num povo que sofre. Ao lado, é a mesma coisa que você imaginar que a Argentina, Uruguai, Paraguai, todo mundo quer matar a gente. É mais ou menos isso. Mas Maria diz, olha, a minha esperança não está em nada disso aqui. A minha esperança está no meu Salvador. A minha esperança não está no A, não está no B, não está no C. Porque quem coloca e quem tira é Deus. A minha esperança não está em vacina, não está em não sei o quê. Não estou dizendo que eu sou antivacina, eu tomei as duas. Mas eu não tenho esperança nisso. Afinal, a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. Eu sou, nesse sentido, um pessimista, mas um pessimista animado, porque eis que estareis convosco todos os dias. Jesus está comigo, aleluia. Mas a minha esperança não está em nada dessas coisas, a minha esperança está em Jesus, o meu Salvador. Não está em governo, não está em dinheiro, não está em saúde, porque tudo o que a gente vê, a gente também pode perder. Agora, o nosso Salvador, ninguém nos tira. Ela diz que Deus encheu de coisas boas os famintos, e depois Jesus vai dizer, olha, aqueles que têm fome e sede de justiça seriam satisfeitos. Ele encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. O reino dos céus olha para os ricos, para quem tem tudo, é difícil. Porque para você ter acesso ao reino, você tem que dizer, eu preciso do reino. E o rico de espírito é aquele que diz, eu não preciso de nada. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre. E o final, para terminar, como dissera aos nossos antepassados, a profecia do Messias se cumpriu. Jesus veio nos dias de Maria.
Mas não termina ali. Nós não temos profecias que apontam somente para a chegada de Jesus em Maria. Nós temos profecias que apontam para uma segunda vinda de Jesus. Aquele que veio também virá. Jesus, ele veio, e ele já pode ser a tua esperança e a tua salvação hoje. Mas aquele que veio também um dia virá em glória. E aí entra o fato mais absurdo e a crença mais maluca da igreja, junto com a primeira crença doida da igreja. A igreja acredita em duas coisas que, para a cachola, não faz muito sentido. O relato é fiel, mas para a cachola é difícil. O primeiro, uma virgem ficou grávida. Segundo, o filho dela é Deus. É louco isso. Terceiro, esse neném é o teu salvador. Tu parou para imaginar que isso é louco? Não faz sentido? Qual que é outra crença maluca da igreja? Que um dia, esse neném, que morreu na cruz depois, quando ficou grandão, com 33 anos, ele morreu, ele ressuscitou. É doido. E ele vai voltar. E a terra que é redonda. Não sou terraplanista. A terra que é redonda, toda a terra vai ver Jesus voltando. Como é que toda a terra vai ver Jesus voltando se a terra é redonda? Se a gente vê, o Japão não vê, como é que fica? Não sei. Só sei que é assim. Faz sentido? Não, meu irmão. Mas junto com isso, nós temos agora o agir do Espírito Santo de Deus, que faz com que você ouça a mensagem mais doida da tua vida e corresponda a ela dizendo: para mim faz. Para mim faz. E sabe por que faz? Você já viu aquela história, Jesus está vivo, falei com ele hoje? É isso aí. Sabe por que essa mensagem doida faz sentido? Porque Jesus fala conosco. Quando Jesus fala com você, ele diz: ei, sou eu, quem? Jesus? O neném lá da história? É. Aquele que falaram que vai voltar, é esse mesmo. O que você quer fazer comigo? Te arrebentar, mudar com a tua vida, acabar com tudo. Pô, tu já chega assim, e não pode ficar nem um pouquinho de mim, não, cara, você está vivendo abaixo da expectativa, mas relaxa que tem cura, deixa comigo, sou especialista, já mudei alguns. Jesus vive. Jesus vive. Jesus conversa com pessoas. E essa é a doideira do cristianismo. Porque um muçulmano não diz que fala com Alá. Ele lê o Alcorão e pronto. A doideira do cristianismo é o seguinte: milhares de pessoas, ao longo de mais de 2 milênios, relatam que conversam com aquele que ressuscitou. Tu já parou para analisar que se qualquer uma dessas pessoas fosse para, por exemplo, fosse num psicólogo ou fosse fazer análise, a gente ia ser declarado louco? Porque não tem outra explicação. Qual que é o teu problema? Então, cara, eu falo com um cara que viveu, mas voltou. Mas tu fala como? Sim, normal, eu falo, eu sinto ele queimando aqui, é uma doideira. Uma coisa de louco, cara. E ele manda fazer um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu. E o que ele fala para ti? Que eu tenho que morrer. Tu já parou para pensar que isso daí é doido? Mas Jesus vive. Ele fala com pessoas. E se você não tem essa esperança, o meu apelo para você é que você abra as portas do teu coração para Ele, para que o teu Natal não seja só pisca-pisca e Papai Noel. Porque se tu não abrir o coração,
Eu não vou te tirar a única coisa que você tem. Fica com o Jingle Bell, que é isso aí mesmo que sobrou. Agora, para você que tem Jesus como fonte de esperança, se alegre. Porque pode acontecer o que acontecer. Uma coisa não muda: Jesus Cristo vive. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento nós falamos contigo e declaramos aqui que nós sentimos a tua doce presença. Como é bom termos no nosso coração a convicção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor veio ao mundo por causa de nós. E que esse relato, Jesus, do Evangelho de Lucas, mexa com o coração de pessoas aqui nessa noite. Transforma, restaura, renova. Dá esperança para aqueles que só têm o Papai Noel, só têm as renas que voam e acreditam mais nisso do que no Senhor. E aqueles, Jesus, que já te amam, que já creem no teu nome, renova a alegria da salvação. Porque não existe nada mais doido, mas também não existe nada melhor do que caminhar certos de que estamos contigo. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém.